Após um ano muito agitado para os mercados, as últimas semanas de 2024 não poderiam ser diferentes. Com definições sobre a política econômica dos Estados Unidos no próximo ano, decisões de importantes bancos centrais e aqui dentro, a política fiscal voltando ao centro do radar. Sara, vamos começar fazendo um balanço do ano para a economia brasileira? Legal, Mari. Bom, a gente termina o ano com sinais bastante ambíguos para o desempenho da economia. De um lado, a gente vai ter um crescimento do PIB bastante forte, ali em torno de 3,4% nas nossas contas, mas de outro, a gente tem vários desequilíbrios causados por essa economia superaquecida. A inflação deverá superar o teto do intervalo da meta, ficar ali próxima de 5%, e o déficit em transações correntes tem se deteriorado, o que explica, junto com o maior risco fiscal, parte dessa depreciação do real que a gente viu recentemente. O interessante é que essa economia superaquecida acontece mesmo com juros que ficaram apertados durante todo o ano, né? A expansão fiscal, como a gente tem destacado, é a principal explicação para essa economia superaquecida mesmo com a política monetária apertada. Com isso, o ciclo de alta da taxa de juros, iniciado em setembro, vai ter continuidade nos próximos meses. A depreciação adicional da taxa de câmbio e, mais importante, a elevação das expectativas de inflação, além da própria inflação corrente, explicam por que o Copom acelerou seu passo de ajuste na última reunião e indicou o mesmo passo nas próximas duas. A gente espera aqui uma Selic terminal ao redor de 15% no próximo ano. E sobre política fiscal? Você pode explicar um pouco a reação do mercado ao pacote de cortes de despesas anunciados recentemente e o que a gente pode esperar daqui para frente sobre isso? Legal. Bom, para colocar todo mundo na mesma página, o governo trabalha dentro de um arcabouço fiscal, ou seja, um conjunto de regras que dita limites para gastos e para o resultado do ano. O pacote de corte de despesas veio em um momento em que a gente questionava o cumprimento desse arcabouço para 2025, porque caso nada fosse feito, os gastos do governo superariam a taxa de crescimento máxima ali imposta pela regra. Bom, além do pacote ter apresentado medidas julgadas pelo mercado como de efeito insuficiente, o governo também optou por trazer junto a discussão sobre a elevação da faixa de isenção do imposto de renda, o que traria uma renúncia de receita sem uma compensação óbvia. O mercado reagiu elevando sua percepção de risco, o que fez com que a taxa de câmbio superasse ali os R$ 6 por dólar. A gente avalia que o pacote de contenção de despesas deverá ser aprovado, ainda que com alguma diluição. Nos próximos meses, voltaremos a ter debates sobre medidas tributárias para aumento de arrecadação e sobre corte de despesas na pauta. E para finalizar, Sara, quais os principais pontos de atenção para a economia global daqui para frente? Legal, Mari. Bom, a gente nos próximos meses vai estar com as atenções bastante voltadas para o governo dos Estados Unidos, né, que toma posse em janeiro, e sobre as principais medidas econômicas ali tomadas. A gente falou um pouquinho sobre isso no nosso último vídeo, mas vai lembrar os 3 pontos principais que a gente deve monitorar. Bom, primeiro, a gente espera uma elevação moderada das tarifas de importação, que seria limitada à China e a alguns setores específicos de outros países. Esse processo deve levar algum tempo. Segundo, a gente espera uma redução da imigração, ela já aconteceu ao longo de 24, mas deve sofrer nova queda no próximo ano. Ainda é incerto bastante qual vai ser a intensidade da redução dos fluxos e qual vai ser o efeito sobre o mercado de trabalho. E terceiro, diversas medidas de redução de impostos adotadas em 2017 expiram ao final do próximo ano. E a maior parte dessas medidas, muito provavelmente, será renovada por mais alguns anos. Bom, dito isso, esses pontos principais, né, a gente acompanhar de política econômica, no período recente, a gente tem dados da economia americana reforçando o quadro de desaceleração gradual, com alguma discrepância entre os dados de mercado de trabalho e os dados de PIB. Por isso, a indicação do Fed é que ele poderá avaliar uma desaceleração do ritmo de ajuste da taxa de juros. A nossa expectativa é que a queda de 25 pontos na reunião de dezembro seja sucedida por uma pausa na reunião de janeiro, de forma a migrar para uma velocidade de corte de 25 pontos a cada 2 reuniões. Isso permitiria ao Fed observar as alterações na política econômica e suas consequências para então definir a melhor trajetória para a política monetária. Bom, Sara, e nesse cenário, os fundos com alocações em ativos pós-fixados em CDI, como crédito privado ou Selic, apresentaram um desempenho positivo, superando o CDI. Porém, os outros índices de renda fixa registraram um desempenho desfavorável, impactando negativamente os fundos que investem em títulos pré-fixados e índices de inflação longa. O cenário local segue desafiador e, no exterior, voltamos a nossa atenção à nova política econômica. Do lado da renda variável, em nossos portfólios temos priorizado alocações em setores menos impactados pela alta de juros local, como empresas com receitas em dólar e aquelas com maior capacidade de repassar os aumentos de preços. A recente elevação da incerteza local deve adiar uma recuperação das ações no curto prazo,
além de gerar uma revisão dos lucros para o próximo ano. Porém, é importante destacar que os prêmios estão elevados em diversos setores. Sara, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Mari. E até o próximo ano, pessoal. Tchau!